pedido de medida cautelar ao senhor Pedro Vaca, relator da liberdade de expressão da OEA. Uma das primeiras medidas que quero fazer a partir de agora, que tomei posse como presidente, é estabelecer uma linha direta, um contato com a OEA, através do senhor Pedro Vaca, para também poder contribuir dentro desse relatório que ele deve publicar a princípio nesse segundo semestre. Deputado, justamente por isso, tendo sido a Credem a primeira escolha do partido, por que a Credem era a prioridade, por que a Credem continua sendo prioridade e como que o senhor entende que a Credem pode ter um papel de preponderância no cenário político brasileiro? Olha, a atribuição da Credem, como o próprio nome diz, Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Então nós abordamos desde assuntos relativos às Forças Armadas a assuntos relativos à soberania nacional, por exemplo. A comissão tem uma importância fundamental porque hoje o mundo todo debate formas de fortalecerem a sua soberania nacional. O que eu tenho falado é que não existe soberania nacional sem a soberania do povo. Não existe soberania sem povo. A democracia ela é fortalecida no momento em que o povo é ouvido. Alguns querem criar a democracia sem povo. Se arrogam no direito de falar em nome do povo, sendo que não são representantes da população. Nós temos que inverter esse papel. A democracia ela é fortalecida a partir do momento que o povo ele é ouvido. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, todos os acordos comerciais do Brasil com outros países passam pela aprovação da Credem. Todos. Então nós tivemos no ano passado a visita do Xi Jinping aqui no Brasil, foi celebrar 37 acordos do Brasil com a China. Esses acordos vão ser levados à Credem para serem aprovados pelo plenário da Credem. Não só a China, mas a França também esteve aqui. Os acordos firmados entre Brasil e China serão tramitados dentro da Credem. E um terceiro aspecto que é muito importante são os acordos internacionais aos quais o Brasil já é signatário. O que eu já te adianto e que nós faremos e já começamos a fazer é competência e atribuição regimental da Credem analisar todos os fatos que estão acontecendo no Brasil e se esses fatos estão em conformidade ou não com os acordos internacionais de direitos humanos aos quais o Brasil já é signatário. Eu lembro a você que o Supremo decidiu há anos atrás que tratados internacionais que versem sobre direitos humanos têm o status supralegal, valem na pirâmide jurídica de Kelsen, valem mais do que as leis ordinárias que nós aprovamos todos os dias na Câmara, menos do que a Constituição Federal, mas possuem um status jurídico acima das chamadas leis ordinárias. Ou seja, a comissão pode se debruçar sobre todos os fatos que estão acontecendo no Brasil nos últimos anos e se esses fatos estão em conformidade ou não com esses acordos internacionais aos quais o Brasil é signatário. Eu fiz recentemente um protocolo ao OEA quando o PT fez o pedido de apreensão do passaporte do deputado Eduardo Bolsonaro, fiz um pedido de medida cautelar ao senhor Pedro Vaca, relator da liberdade de expressão da OEA. Uma das primeiras medidas que quero fazer a partir de agora que tomei posse como presidente é estabelecer uma linha direta, um contato com a OEA através do senhor Pedro Vaca, para também poder contribuir dentro desse relatório que ele deve publicar a princípio nesse segundo semestre. Então, toda essa interlocução internacional que o Eduardo tem feito com maestria, nós podemos dar a ele a institucionalidade através da Credem. A Credem pode e deve, e faremos, fazer essas análises dos fatos que aconteceram no Brasil, se esses fatos têm conformidade com os acordos internacionais. Nós podemos produzir relatórios sobre isso, protocolar esses relatórios nos organismos internacionais. A Credem vai fazer diálogo com outros países e entidades de outros países, partidos políticos de outros países. Tudo isso é atribuição regimental da Credem. Por isso que o PL escolheu a Credem como sua prioridade número 1. Eu fui até questionado, Paulo, recentemente, pela imprensa, se nós continuaríamos o trabalho do deputado Eduardo Bolsonaro. E a imprensa me questionou isso no sentido de dar ares de ilegalidade àquilo que o Eduardo tem feito. Eu disse para eles o seguinte: olha, não tem absolutamente nada de ilegal daquilo que o Eduardo tem feito. Afinal de contas, eu quero lembrar a todos vocês que foi justamente isso que o PT fez nos 4 anos de governo Bolsonaro. Em 2019, o PT foi ao mundo todo divulgar fake news sobre as queimadas da Amazônia e isso ocasionou com que a França deixasse de assinar o acordo entre Mercosul e União Europeia. Ou seja, o PT foi buscar sanções fora do país ao Brasil.
Mais do que isso, em 2019 eu fui membro da Comissão de Direitos Humanos da Câmara e naquele ano a Comissão de Direitos Humanos na Câmara dos Deputados foi até organismos internacionais buscar sanções contra o presidente Bolsonaro e contra o Brasil. Né? Então, isso está dentro das atribuições da CREDEM e nós faremos tudo isso. Uma das preocupações que eu encontro muito aqui nos Estados Unidos é o alinhamento do Brasil com o que se chama de eixo do mal, eixo anti-ocidente. Eu vejo, obviamente, você enxerga a China, o Irã, a Venezuela, Cuba, a Coreia do Norte, e o governo brasileiro, a política das relações exteriores do governo brasileiro tem sido muito alinhada com esses países, né? O Brasil, inclusive, fez declarações de apoio a organizações terroristas como o Hamas. A CREDEM pretende adotar um posicionamento antagônico ao posicionamento atual do Poder Executivo e se colocar como uma visão diferente para dentro do país de oposição? Sim, nós faremos esse contraponto a esse nanismo diplomático que domina o governo Lula, Paulo. O governo Lula, junto com seu Itamaraty e Celso Amorim, fizeram a opção ideológica de se alinhar a ditaduras no mundo. Poderiam ter feito alianças pragmáticas com os principais países democráticos, como os Estados Unidos, Israel e outros países, mas não fizeram essa opção. Né? Então, a CREDEM vai e tenho certeza que, se aprovado na comissão, fazermos todos os contrapontos necessários a esse nanismo diplomático que domina hoje o governo federal e o Itamaraty. A contrapartida disso é que nós vivemos um governo Donald Trump que é bastante hostil ao governo atual do Brasil. Inclusive o Brasil, até por conta do mau relacionamento que tem o governo Lula com o governo Trump, vai sofrer sanções, não estou me referindo às sanções do Alexandre de Moraes, mas sanções específicas comerciais, de tarifas, muito fortes a partir do próximo mês. Há uma expectativa da CREDEM de estabelecer talvez uma linha alternativa de contato com o governo americano para tentar suavizar essas tarifas pesadas que vão maltratar o comércio e a indústria brasileiros? Veja, eu também fui questionado sobre isso. Nós precisamos entender o contexto, né? Eu quero lembrar vocês que o Lula, no período pré-eleição dos Estados Unidos, chamou o Trump de fascista. A primeira-dama brasileira, a senhora Janja, xingou o Elon Musk, que é hoje um dos principais secretários, né, o equivalente aos nossos ministros aqui do governo Trump. O Lula fez uma opção em apoiar publicamente a Kamala Harris, que era adversária de Donald Trump, demonstrando mais uma vez, inclusive, o alinhamento desse governo com o Partido Democrata. Então, todas as iniciativas da CREDEM para tentar reverter essa questão das taxas, creio eu, serem inócuas, porque o que nós poderemos e faremos é estabelecer esse contato, fazer aquilo que se chama de diplomacia parlamentar, a CREDEM do Brasil, tanto a da Câmara quanto a do Senado, junto com a respectiva comissão aí do Parlamento norte-americano, fazer o diálogo com autoridades norte-americanas. Mas a questão das tarifas, creio eu, que não é a comissão que tem os instrumentos necessários para reverter. Isso deveria ser tratado de governo a governo, mas o governo Lula não tem qualquer tipo de diálogo com o governo Trump. Né? E, pelo contrário, como a gente estava dizendo agora, né? Xingou o Trump. Creio eu ser difícil a CREDEM resolver de uma maneira essa situação. Agora, nós faremos o diálogo necessário. Se o governo não tem diálogo, nós faremos o diálogo.